Ainda de pé, eu quero convidar aqui a primeira ministrante do nosso congresso, Maiara Mendanha. É uma honra para nós recebê-la aqui hoje para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Para quem não conhece, eu acho difícil alguém não conhecer. Ela é esposa do Gustavo Mendanha, foi prefeito em Aparecida. Será em nome de Jesus a nossa primeira dama do estado de Goiás. Mas acima de tudo é crente. Mulher de Deus, de escola bíblica dominical. E eu já falei para ela, mas eu vou repetir aqui. Para nós é um espelho. É um espelho. E para nós, jovens mulheres, e todas aqui vão concordar com isso, eu sei, é importante nós termos mulheres referências para nós. E você é uma dessas mulheres que é referência para nós. Que Deus te abençoe e te use muito neste lugar. Paz do Senhor, igreja. Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está manifestando a glória dele neste lugar. Quando eu entrei aqui, estava ali sentada, eu pude contemplar anjos de Deus neste lugar, se movimentando neste lugar, e o Espírito Santo de Deus derramando óleo sobre vocês, sobre essa multidão, e os corações sendo preparados para que você possa sair daqui hoje curado, edificado e transformado para a glória do nosso Deus. Para a glória do nosso Deus. Diga assim comigo: Senhor, eu abro o meu coração para que a sua palavra fale comigo e traga transformação em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem todos sentar. É uma alegria muito grande estar aqui falando do amor do Senhor. Deus nos deu essa missão de governarmos sobre uma cidade, mas antes do Gustavo ser prefeito, antes de eu ser primeira-dama, uma líder nessa cidade, eu sempre pedi ao meu Senhor: Deus, antes de qualquer títulos terrenos, Senhor, eu quero ser conhecida como uma mulher de Deus, que traz a presença de Deus aqui nessa terra. A minha primeira missão aqui nessa terra é servir ao meu Senhor e fazer com que o reino dele seja manifesto aqui nesse lugar, aonde ele nos proporcionar de colocarmos as plantas dos nossos pés, que o reino dele, que a glória dele seja vista e reconhecida nas nossas vidas. E agora nós estamos numa nova missão. Mas a palavra de Deus fala que quando Rúben, ele foi lutar contra os agarenos, junto com a meia tribo de Manassés, eles, antes de pelejar, eles falaram assim: Deus, eles clamaram a Deus na peleja, eles entregaram aquela guerra ao Senhor e chamaram Deus para a peleja. E quando a gente entrega ao Senhor a nossa peleja, nós somos vitoriosos. A palavra de Deus mais adiante fala assim, que eles foram vitoriosos porque Deus foi a sua peleja. Deus foi a peleja daquele povo, por isso que eles foram vitoriosos contra os agarenos. E é assim nas nossas vidas, é assim na minha vida e na sua vida. Quando a gente está passando por uma guerra, por alguma aflição, e nós clamamos ao Senhor e chamamos ao Senhor
na nossa vida, para que aquela peleja não seja sua, mas que seja de Deus, nós saímos dessa guerra, dessa dificuldade, dessa aflição, fortalecidos no Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia, pode ficar sentado do jeito que você está, em Atos 14, versículo 22. Atos 14, versículo 22. Acharam? Beber meu cafezinho aqui, que colocaram um cafezinho amargo. Café bom é café amargo, viu, gente? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Fala comigo, permanecer firmes na fé. Perseverança. É sobre isso que eu vou falar com vocês. É diante de todas as tribulações, de todas as dificuldades que nós passamos neste mundo, vale a pena permanecermos firmes na fé. Vale a pena termos perseverança, porque não é aqui que nós devemos desfrutar o gozo e a paz, mas o que nos espera é o reino dos céus. Lá não haverá dores, lá não haverá pranto, mas lá só haverá alegria e gozo no nosso Senhor, amém? E aqui quando Paulo falou isso, Paulo ele tinha acabado de apanhar muito, porque ele estava pregando a palavra de Deus. Fala que ele apanhou tanto, que ele as pessoas pensavam que ele estava morto. Mas quando ele saiu de lá, ele foi confortar os discípulos, assim, olha, fiquem tranquilos, porque o que nos importa aqui nessa terra, é nos fortalecermos no Senhor e permanecermos firmes, sermos perseverantes, porque aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa pátria, o que nos espera é algo bem melhor. E quando eu estudando sobre essa palavra, perseverança, a gente não pode deixar de olhar para Cristo. Cristo, ele foi o maior exemplo de perseverança, de permanecer firme na fé. Quando Jesus, ele entra no Getsemane com os discípulos, ele entra lá e o Getsemane, ele é símbolo de agonia, de aflição, de dor. A palavra de Deus lá em Marcos fala que Jesus, ele suou o quê? Gotas de sangue. Imagina você estar numa situação tão difícil. Imagina a situação de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, ele desceu aqui nessa terra, ele veio para essa terra, ele se fez homem e ele se sujeitou a viver, a passar por essas dores, por essas aflições que eu e você passamos. E com Jesus foi ainda pior. Ele sentiu na pele o que você e nós sentimos aqui nessa terra diante as nossas dificuldades. Ele mesmo sendo Deus, ele não negou a sentir essa dor. Ele com seu poder, ele poderia muito bem passar por tudo, por este mundo ileso, mas ele falou assim, eu vou me sujeitar a essas dores. Eu vou me sujeitar a essas aflições. Porque os meus filhos, os meus servos, quando eles passarem por essas dores e por essas aflições, eu vou ter propriedade de dizer, eu passei por essas dores, eu passei por essas aflições, mas eu venci o mundo.
E se eu venci o mundo, você também pode vencer o mundo. E voltando ao Getsêmani, Jesus ele vai para o jardim para poder tirar um período de oração, porque ele estava em total agonia, porque ele sabia do que estava por vir. Era muito pesado. Jesus ele estava sentindo o peso de toda a humanidade naquele momento, do pecado, da sujeira, das aflições, das dores, da doença. E ele foi para esse jardim e levou os seus discípulos. E chegando lá, no jardim de Getsêmani, Jesus nos deixou um exemplo. Quantos aqui devem estar no jardim do Getsêmani? Quantas vezes na vida nós nos deparamos, mesmo sendo jovens, adolescentes, crianças, adultos, nós nos deparamos no Getsêmani, lugar de dor e agonia, lugar de aflição, aflição na alma. Às vezes dói tanto, a agonia é tanto, que você pensa que você vai morrer porque aquilo te sufoca, te consome. Mas Jesus, ele deixa um exemplo para nós, quando nós estamos passando por esse momento de dor e de aflição. O que a palavra de Deus fala? Que Jesus orou. Quando Jesus chegou no Getsêmani, ele orou. E eu quero deixar aqui algumas características da oração de Jesus, que você, jovem, pode trazer para a sua vida nessa manhã. E antes de falar dessa característica de oração, em Romanos 8:32, fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Charles Spurgeon fala que existe um filho sem vara, ou existe um filho sem pecado, mas nenhum filho sem vara. E é isso que Romanos 8:32 está falando. Que Jesus ele era sem pecado, mas nem Jesus ficou livre das dores, das aflições. Então nós também vamos passar por dores e aflições, mas que através de Jesus, através da oração, nós podemos acessar o coração do Pai e achar nele graça, amor, bondade para passarmos por essas aflições. Marcos 14:32 diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegado, Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Então, no momento que você estiver em aflição, a primeira coisa que você deve fazer é orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Olha para você ver, Jesus, o Filho de Deus, ele foi tomado de pavor e angústia na alma, tristeza na alma. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Primeiro, Jesus fez uma oração solitária. O que ele falou para os discípulos? Fiquem aqui, que eu vou ali orar. Nós precisamos fazer uma oração solitária. Essa oração aqui, ela é boa? Com todo mundo junto aqui? Ela é eficaz?
ela é. Mas Jesus, Ele nos chama, Ele nos dá o exemplo que quando estamos em aflições, que quando estamos em dores, que quando estamos com angústia na alma, com tristeza profunda, com problemas, com dificuldades, nós devemos fazer uma oração solitária. E o que é uma oração solitária, Maiara? É ir para o seu quarto, trancar a porta do seu quarto e falar: Deus, agora é só eu e você. Agora é só eu e você, Espírito Santo. Pegue o meu clamor, Espírito Santo. Pegue as minhas lágrimas, pegue os meus gemidos e leve ao Pai e traduza ao Pai a minha dor, porque nem eu sei falar o tamanho da minha dor. Isso é uma oração solitária. É só você e Deus, é só você e o Espírito Santo. Você não precisa divulgar no Facebook ou no Instagram a sua dor. Você não precisa divulgar e falar para as pessoas a sua dor. Jesus nos deixa outra lição quando Ele fala para os discípulos. Os 8 ficaram mais de longe quando chegaram no Getsêmani. Só Pedro, Tiago e João acompanhou Jesus até uma certa distância. Mas num determinado momento, Jesus falou para Pedro e Tiago, e falou assim: fiquem aqui, que eu vou orar. Outra lição que Jesus nos ensina: nem todos devem participar do seu momento de dor. Tem hora que você não precisa falar para as pessoas do seu momento, do seu momento de aflição, das suas dificuldades, das suas guerras. Existem momentos que é você e Deus. Você e Deus. Você é o Espírito Santo. E mais adiante, fala aqui no versículo 35, que adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. O que Jesus fez? Prostrou. Jesus fez uma oração humilde, uma oração solitária, uma oração humilde. O que é prostrar em terra? Prostrar em terra é você colocar a sua boca no pó, é você se humilhar perante ao Senhor. É você suplicar ao Senhor. A palavra de Deus fala para a gente não andar ansiosos com coisa alguma, mas nós devemos apresentar ao Senhor as nossas ansiedades, os nossos problemas em oração, em súplica e ação de graça. E prostrar em terra é suplicar ao Senhor, é orar ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força. É você movimentar todas as células do seu corpo com um propósito só, de buscar a presença do Senhor, de buscar a presença do Senhor. A nossa oração tem que ser uma oração humilde. Você tem que se derramar na presença do Senhor. Você tem que mostrar ao Senhor qual é o tamanho da sua necessidade. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz assim: humilhai-vos sobre a poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, humilhai-vos, coloque a sua boca no pó, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele vossa ansiedade. Se humilhe perante ao Senhor,
se prostre perante ao Senhor. Jesus deixou esse modelo para que nós pudéssemos seguir nos nossos momentos de ansiedade e de aflição, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas dores, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, porque é o nosso Deus, sabe do que você necessita, porque a palavra de Deus fala que Ele supre todas as nossas necessidades. Ele não especificou qual necessidade seria e o tamanho dessa necessidade, mas Ele supre todas as nossas necessidades. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, Ele fez uma oração filial. Nós sabemos que Deus é o nosso Pai e que Ele é um Pai zeloso e bondoso, mas às vezes nós falamos sobre isso, mas não usufruímos dessa paternidade. E hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer algo, que na cruz Ele conquistou essa paternidade para você. E que quando você chegar diante dEle em oração, em súplica, você pode clamar Ele como Pai. Abba, Pai! Abba, Pai! Paizinho! A dor está muito grande, Paizinho! O problema está grande demais! Tá difícil, Deus, continuar! Tá difícil, Paizinho, continuar! Mas o Senhor é o meu Pai. É o meu Pai, o Papai bondoso, zeloso, que olha por mim, que cuida de mim, que supre todas as nossas necessidades. Busque ao Senhor como seu Pai, como seu Pai, como seu Pai, que cuida de você e não esquece de você em momento algum. No Getsemane, Jesus fez uma oração solitária, uma oração humilde e uma oração filial. Jesus também, Ele fez uma oração perseverante. Lá no versículo 41 fala: e veio pela terceira vez. Jesus orou 3 vezes. 3 vezes a mesma oração. E é sobre isso que eu quero falar. O inimigo, ele tem tentado ao máximo tirar a perseverança do povo de Deus. O inimigo, de forma sutil, ele sussurra no seu ouvido e fala assim: você está cansado? Você quer descansar dessa dor? Você quer descansar dessa luta? Então pare, não lute mais. Assim como o inimigo sussurrou no ouvido de Jó quando ele estava passando por um momento de aflição e dor: larga esse Deus e morre, pare com isso. Mas Jó respondeu: não, eu não vou largar. Bendito seja o nome do Senhor, seja na luta, seja na bonança, eu sou um adorador, e bendito seja o nome do meu Pai amado. Não deixe que o inimigo tire a sua confiança em Deus. Não aborreça o Espírito Santo, menosprezando o poder que há no seu Pai. Às vezes, nós sabemos que o nosso Pai é poderoso e soberano sobre todas as coisas, mas nós não temos essa plena confiança nele. Nós às vezes confiamos mais no poder do inimigo, lançando
dificuldades, depressão, luta, aflição sobre as nossas vidas, e nós maximizamos isso e esquecemos que temos um Deus todo-poderoso, que Ele disse: eu vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano. Não deixe de confiar em Deus. Não deixe de confiar no nosso Senhor. Permaneça firme na fé. Diante de toda tribulação, permaneça firme na fé. Em oração, Jesus, Ele deixou a parábola do orar sem cessar. Existia um juiz que ele era muito perverso, com o coração fechado, uma pessoa pecadora, ruim, uma pessoa má. E existia uma viúva. Viúva quer dizer desamparada, sozinha, que tem a dor da perca. E ela tinha uma causa para ser julgada. E toda vez que ela passava por esse juiz, julga a minha causa. Mas esse juiz era ruim demais. E ele não julgava a causa daquela viúva. E no outro dia, essa viúva se encontrava com esse juiz. Senhor juiz, julgue a minha causa. Imagino eu que ela precisava demais que essa causa fosse julgada. Ela era sozinha, não tinha ninguém que intercedesse por ela. E o juiz não julgava a causa dela. E insistentemente a juíza ia até esse juiz, pedindo para que a causa dela fosse julgada. E certo dia esse juiz resolveu julgar a causa dessa senhora. Mas sabe por quê? Porque ele não aguentava mais escutar aquela mulher falando aos seus ouvidos. E a parábola continua: se eu sou o seu Deus, o seu Pai que te ama, que deu o seu filho por você para morrer na cruz, para você, levando sobre si todas as suas aflições, dores, a sua dor, a sua angústia, o seu problema, a sua aflição, foi lançada toda sobre Jesus na cruz. Você não acha que eu, sendo esse Pai bondoso, que quando você em oração me pedir, me suplicar, eu não vou te dar o que pede? Ore sem cessar. Em 1 Crônicas 4 conta a história de Jabes. Jabes era um menino que, quando a sua mãe foi tê-lo, olhou para ele e disse assim, não está escrito assim, mas eu estou falando, contando a história para vocês. Olhou para a cara de Jabes, aquela mulher já estava com o coração amargurado, fechado, triste, e ela olhou para ele e falou assim, o seu nome vai ser Jabes. Sabe por que Jabes? Porque Jabes significa filho da minha dor. E Jabes, ele cresceu com aquele nome. Jabes, filho da minha dor, quer dizer então que eu sou dor da minha mãe. Quer dizer que quando a minha mãe olha para mim, ela sente dor, angústia, raiva, amargura. Não! Eu não posso ter esse nome. Então imagino eu que Jabes joelhou, orou, Senhor, muda a minha história, muda a minha história, muda o sentido do meu nome. E a Bíblia fala
que Jabes orou, e a vida dele mudou, e ele foi mais abençoado que os seus irmãos. As suas fronteiras foram alargadas. Ele foi um homem próspero, bem-sucedido, mais do que os seus irmãos. Jabes orou, prostrou, fez a oração solitária, se humilhou, fez a oração filial, Pai. E Deus escutou a sua oração. Eu não sei qual é a sua dor nessa manhã. Eu não sei qual é a sua dor nessa manhã. Mas hoje Deus está te chamando a trancar a porta do seu quarto e clamar por Ele para que a sua história seja transformada e que Ele dê um novo início para você, uma história de vitória, uma história de conquista, uma vida bem-sucedida no Senhor, uma vida próspera e feliz, cheio da paz de Cristo em sua vida. Teve um certo momento lá em 2 Samuel que Absalão, ele queria tomar o reino de Davi. O seu pai, o filho de Davi, Absalão, queria tomar o seu reino. E quando Davi soube disso, ele fugiu às pressas com o seu povo, para que ele não fosse morto pelas mãos de Absalão. E quando Davi fugiu, Davi chorava, porque a dor era muito grande. O seu filho estava perseguido, querendo tomar o seu trono. E a palavra de Deus fala que Davi chorava com o seu povo, enquanto atravessava o ribeiro de Cedron. Ele chorava e lamentava, indo em direção ao deserto. Às vezes você está atravessando o ribeiro de Cedron nessa manhã, chorando, indo para o deserto da sua vida, chorando como Davi, às vezes por uma traição, às vezes por uma rejeição. Mas Davi, ele voltou e assentou no seu trono novamente. Você pode estar atravessando o ribeiro de Cedron, mas você vai voltar. E quando você vai voltar vitorioso. Você vai voltar vitorioso. Você vai voltar vitorioso. Jesus, ele passou pelo Getsêmani, foi para o Monte Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte, venceu a morte, venceu a morte. Mais uma palavra lançada sobre a sua vida. Você pode estar no Getsêmani. Às vezes tem um percurso para você percorrer. De Cedron, Davi foi para o deserto. De Getsêmani, Jesus foi para o Monte Calvário. Mas dos dois, eles foram vitoriosos. O final foi a vitória. O final da sua história vai ser a vitória. Diz que os guardas olhavam para ele, o centurião olhou e falou assim: realmente, quando o terremoto veio, falou, realmente esse era o Filho de Deus. E as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: realmente essa daí tem algo diferente. Realmente esse daí tem algo diferente. Ele é o Filho de Deus, amado pelo Pai, amada pelo Pai. Essa é a Filha de Deus. Eu tive um ribeiro de Cedron na minha vida.
E eu também passei pelo Getsemane. No ano de 2020, eu passei por um ano de grande luta na minha vida. Muitas vezes eu achei que eu estava sozinha. Eu chorava, chorava, chorava. E era uma dor muito grande que estava além das minhas capacidades de resolver. Um dia o Gustavo estava em casa e ele estava reclamando de muita dor de cabeça. E passou algum dia, nós fomos a São Paulo fazer uma viagem a trabalho. E nessa viagem a dor se intensificou. Ficou insuportável. E quando nós chegamos no hotel, meu coração apertou e eu falei, meu Deus, eu senti um espírito de morte muito grande sondando ao derredor. E nós retornamos para Aparecida. E o Gustavo foi fazer um exame. E o exame não deu nada grave. Mas aquela dor de cabeça insistiu. Isso era já num sábado. E ele não deu conta de levantar da sua cama. Porque quando ele levantava, a dor era maior ainda. E era um peso muito grande. E ele não dava conta de levantar. Ele já não estava mais comendo. E quando ele levantava, ele ia ao banheiro para vomitar. E ele virou para mim e falou assim, Maiara, eu não estou dando conta mais, eu não aguento mais, essa dor está muito forte, me leva para o hospital. E isso já era domingo à noite. E nós chamamos um amigo e nós fomos para o hospital. E quando chegamos lá, nós falamos com o médico, ele disse ao médico o que estava acontecendo, e o médico rapidamente tirou ele e falou, vamos fazer uma tomografia. E lá ficou o Gustavo, meia hora e nada do Gustavo retornar, 1 hora e nada do Gustavo retornar. E aquela demora já dizia ao meu coração, alguma coisa de ruim está acontecendo. E o meu coração estava aflito, a minha alma estava aflita. Nenhuma mulher casa para viver sozinha. Nenhuma mulher casa para viver sozinha. Por isso que Deus, ele tinha um carinho muito grande pelas viúvas. E quando o médico retornou, ele falou assim, Maiara, senta aqui. E tinha uma mesa, eu sentei. E eu lá vem bomba. E o médico falou assim, olha, é muito grave o que está acontecendo com o Gustavo. Ele corre um grande risco de morrer. É muito difícil ele sair com vida aqui desse hospital. Nós já aplicamos 2 Clexane nele, mas isso não quer dizer que ele vai sair daqui com vida. E naquele momento eu senti as minhas pernas bambearem, parecia que eu estava flutuando. E eu comecei a orar em espírito, enquanto o médico falava aos meus ouvidos a impossibilidade de vida do Gustavo. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus e a profetizar vida, vida sobre o Gustavo. E aí o Gustavo chegou do exame e o médico falou assim, Gustavo, você vai ter que ficar internado e nós já vamos te levar para a UTI. E os maqueiros já pegaram, saíram na frente e eu vim atrás em oração, em súplica ao Senhor. E parecia que eu não tinha pernas, minhas pernas estavam bambas.
E quando eu cheguei na UTI, na salinha da UTI, que o Gustavo ficou separado dos outros, porque já estavam se falando de Covid. E quando eu pus o pé naquela sala de UTI, já estavam ligando os aparelhos no Gustavo. Mas quando eu entrei, eu vi uma fumaça, como se fosse um ninho na maca do Gustavo, na cama, no leito do Gustavo. E quando eu cheguei naquele lugar, eu vi aquela fumaça que era Shekinah do Senhor, que representava a presença do Senhor em volta da vida do Gustavo. Deus disse ao meu coração: minha filha, fique tranquila, está tudo sob o meu controle e ele vai sair daqui com vida. E naquele momento o meu coração se encheu de uma certeza, porque o meu Deus disse que ele iria sair com vida. E os médicos disseram que ele não teria chance alguma, que era mínima a chance dele. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus te leva a ambientes, a circunstâncias totalmente improváveis, difíceis, para que a solução venha dele e a glória seja dele. Para que a glória não seja do homem, mas que seja dele. E a partir daquele dia eu comecei a orar ao Senhor, a buscar ao Senhor, a permanecer firme na fé, a perseverar em oração, em súplica. Eu fechava a porta do meu quarto e eu chorava e clamava: ah, papai! Ah, papai! Ah, papai! E além disso eu estava passando por outros problemas, porque eu acho que o inimigo queria: eu vou acabar com você, mas eu perseverei. Eu permaneci firme na fé. E foram 20 dias e nada do Gustavo sair. E eu continuei em perseverança e em oração. E foram 1 mês, 30 dias e nada do Gustavo sair. 40 dias o Gustavo saiu e não tinha nenhuma sequela, não tinha nenhuma trombose. 3 veias da cabeça dele aqui atrás estavam entupidas, estavam com trombo. E depois de 40 dias não havia mais nenhum trombo, porque eu resolvi perseverar e permanecer firme na fé, a confiar na verdade que Deus tinha dito para mim: filha, não se preocupe, ele vai sair daqui com vida. Eu decidi confiar no que Deus me disse, Eu não confiei nas circunstâncias, eu não olhei para as circunstâncias. Por mais que às vezes a carne é fraca e a gente começa a olhar e a duvidar, mas eu permaneci firme na fé. E enquanto eu estava preparando essa ministração, Deus, Ele me disse algo que está acontecendo nessa geração e que tem adoecido essa geração. E que Ele está disposto a trazer cura sobre o seu povo. Deus me disse que existem problemas aqui sobre paternidade. Às vezes você teve um pai ausente, um pai que não quis saber de você quando você nasceu. Ou quando você nasceu, ele fugiu e não quis mais saber de você. Ou às vezes seu pai era um pai tão severo, que ele só te maltratava. Você chegava nele querendo carinho, mas ele te empurrava e te maltratava. Ao invés de trazer palavras benditas sobre a sua vida, ele maldizia você o tempo todo. E você cresceu com essa dor.
Você chegou a pensar que a culpa era sua por seu pai te rejeitar? Que às vezes você deveria ter algum defeito, porque seu pai não te queria? Por ele ser tão áspero com você, grosso com você. E você começou a se sentir sozinho neste mundo. A sua autoestima era lá embaixo, porque todas as pessoas eram melhores que você, porque elas tinham pai, tinham família, e você não tinha um pai presente. Não tinha um pai presente em amor, em pessoa física. E você queria tanto isso, e essa dor te consome, e você sente que você foi abandonada por alguém que deveria te amar e cuidar de você. E aí veio sobre você, você cresceu e veio sobre você uma crise de identidade. Tudo que você faz, você não prospera, você não vai para frente, você começa uma coisa e não consegue terminar essa coisa porque você não sabe quem você é, porque você não teve um referencial na sua vida. Tem um sentimento de orfandade sobre você. Você se sente órfão porque você não teve um pai que fosse referência na sua vida, que cuidasse de você, que amasse você, que te ensinasse, que te mostrasse a direção. Você olha para o espelho e não sabe definir quem é você. Você não vê coisas positivas em você, você vê uma imagem distorcida de quem você é. Você acha que você tem que agradar todo mundo para ser aceita. Você tem que se sujeitar a várias coisas para ser aceita no seu ciclo de amizade, no seu trabalho, na sua casa. Porque existe esse sentimento de rejeição sobre a sua vida. Porque você não teve um pai presente. E essa é a sua aflição e é a sua angústia. Ou às vezes você sente que você tem uma mãe que deveria cuidar de você, que deveria amar você. Mas você chega nela, na sua mãe, e fala: mãe, eu consegui um emprego, mãe, e agora eu vou ganhar muito mais do que eu já ganho. E a sua mãe olha para você e fala: sério? Você conseguiu um emprego para ganhar muito mais? Logo você? Preguiçosa? Que não é esforçada? Porque a sua mãe tem inveja de você e você não queria que a sua mãe tivesse esse sentimento na sua vida. E isso causa uma crise de identidade em você. Porque o que você mais queria era a atenção da sua mãe, era o sentimento de orgulho da sua mãe em ver você crescendo e prosperando. Mas como ela não teve, ela não quer que você tenha. Mas hoje Deus te trouxe aqui nesse lugar para quebrar toda essa maldição e falar para você: você é meu filho amado e minha filha amada. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Deus não te chamou para ser escravo desse sentimento de abandono, de sentimento de rejeição, de orfandade, de culpa, de baixa estima, de confusão. Mas para viverdes outra vez atemorizados. Deus não quer ver você atemorizada. Mas recebeste o espírito de adoção, o qual, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai.
Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho no ventre? Acaso pode uma mãe esquecer que está gerando uma criança? Mas ainda que ela viesse esquecer, eu, todavia, não esquecerei de ti. Deus está falando, eu não esqueço de você. Pode a sua mãe esquecer de você, pode o seu pai esquecer que você existe, mas eu, o seu pai zeloso, eu não esqueço de você jamais. Eu te vejo. Eu te vejo e eu te contemplo. Eu jamais me esquecerei de ti. Achega-te a mim e eu não te rejeitarei. Achega-te a mim e eu te abraçarei com os meus braços de amor. É isso que o Pai fala para você. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se você foi desamparado por sua mãe ou pelo seu pai, o Senhor está te acolhendo nessa manhã. E Ele está trazendo sobre você uma nova história, uma nova vida. Um recomeço de vitória. Um recomeço em que você vai olhar no espelho e vai saber quem é você. Porque quem te define é Deus. Quem te define é Jesus. Quem fala quem você é Jesus. Não são as circunstâncias que te definem. Não são os seus traumas e as suas dores que te definem. Mas é Jesus, o Cristo, o ressuscitado. Pegue a sua folha que está aí na sua mão. Você agora vai fazer um ato profético, sentado mesmo. Eu peço que por um momento todos fiquem aqui, porque nós vamos fazer um ato profético agora neste momento. Pegue a sua folha e balance a sua folha. Cadê minha folha? Já estou terminando aqui, viu? Balança a sua folha, mais. Essa folha aqui é a sua vida. Pode parar de balançar. Essa folha aqui é a sua vida, é você. É a sua vida. E ela lisinha assim, quando você balança, ela faz o quê? Barulho. Ela faz barulho. Essa é a sua vida. Você nasceu. Deus te formou lá no ventre da sua mãe. Declarou para você uma história. E você nasceu. Nasceu e você começou a engatinhar. E engatinhando, você caiu e machucou a boca. Cortou a boca. Amassa um pedaço da folha. Amassa a pontinha da folha, do jeito que eu estou fazendo, ó. E você começou a andar, só que você andava calambeando. Você andava meio que assim, não tinha muita força nas pernas. E você caiu novamente e machucou dessa vez o bracinho. Amassa mais um pouco a folha. E você cresceu e tornou-se uma criança, e pela primeira vez você sentiu uma dor mais profunda. Uma outra pessoa disse para você aquilo que te trazia dor, trouxe palavras malditas sobre a sua vida. Esse menino não presta. Essa menina não presta. Ela é filha da minha dor, filho da minha dor. E aquilo machucou o seu coração. Amassa a folha mais um pouco. E você virou adolescente. E já com aquilo no coração, você já estava com o coração amargurado, já trancado. E
E o inimigo insistia em cutucar as suas feridas, aquilo que te machucava, trazendo acusações sobre a sua vida. Você é incapaz. Você é incapaz, você nunca vai ser ninguém na vida. Amizades que você confiava te traíram. Família que você esperava ter conforto não te confortou. Amassa mais um pouquinho da folha. Tornou-se um jovem e nada dava certo na sua vida. Você entrou em um relacionamento para casar, mas você não consegue firmar um relacionamento. Você namora para casar, mas de repente o seu namoro acaba e você não sabe o porquê. Aí você tenta namorar de novo e você arruma uma pessoa e fala: agora essa vez vai, agora eu vou casar. Mas aí você termina, o relacionamento acaba e você nem sabe o motivo. E aquilo vai gerando dor no seu coração. Eu nunca vou conseguir arrumar alguém. Eu nunca vou conseguir arrumar alguém porque eu tenho muito defeito. Eu tenho muito defeito, ninguém me quer. Eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém me quer, nada dá certo pra mim. Amassa mais a folha. Amassa tudo. Amassa. E essas foram as aflições da sua vida. E essas foram as dores da sua vida. E foi tudo que você tem passado até hoje. Todas as dificuldades, todos os problemas, todas as angústias, todas as dores. Aí o que você faz? Joga fora? É a sua vida, você vai jogar fora. Você vai tirar a sua vida. Você vai se enfiar na frente de um caminhão, de um carro, ou colocar uma corda no seu pescoço, ou você vai se automutilar, porque a sua vida não presta? Não. É a sua vida. E existe um pai que cuida de você. Existe um pai que olha para você e você vai desamassar essa folha. Desamassa essa folha. Volta essa folha porque o Espírito Santo de Deus está cuidando de você. O Espírito Santo está lançando sobre você um bálsamo que cura todas as suas feridas. O poder de Deus está sendo derramado sobre a sua vida para poder te dar uma nova história, para fazer com que tudo que você passou, todas as aflições, todas as dores, todas as dificuldades sirva para você como crescimento e edificação. Sirva para você curar as outras pessoas que precisam ser curadas da mesma dor que você. Aí sabe o que você faz? Balança a folha. A folha está fazendo barulho porque você aprendeu que não é fazendo barulho que você consegue vencer as suas aflições, mas é no seu quarto, é sozinho com Deus. E aí você vai pegar essa folha. Essa mão aqui representa o solo fértil. Representa toda essa terra, toda a humanidade. E você vai pegar essa folha. Segura alguém o microfone aqui na minha boca, fazendo favor. Você vai pegar essa folha, colocar nesse solo. Quando você planta uma semente, o que você faz? Um buraco. Então você vai fazendo, ó. Vai empurrando. E vai modelando ela. Modelando, ó. Assim, ó. Modela a folha. Não amassa não, modela. Modela assim agora, ó. Gira. Modela. Ela está sendo plantada num solo fértil, cheio de nutrientes. Jesus, Ele está te lançando agora, porque Ele te curou e te restaurou. Ele está te lançando agora numa terra fértil, numa terra cheia de nutrientes. E você será germinado, plantado, e você florescerá. Florescerá. Não
reclame das suas dores e das suas aflições. Não reclame dos seus traumas do passado. Mas se apresente diante do Senhor, porque Ele tem cura para você. Ele tem renovo para você. E a partir dessas dores, dessas aflições, Deus vai te prosperar. Deus vai fazer você grande nessa terra, para que o reino dele seja manifesto, para que a glória dele seja manifesta. Para você que era improvável, para você que era improvável, para você que tinha maldição sobre a sua vida, hoje você é escolhida e o escolhido por Deus, para que o reino dele, paz, justiça e alegria do Espírito Santo esteja sobre essa nação. Fique de pé. Vamos orar. Eu queria convidar você aqui na frente. Você que tem alguma dor e algo que está angustiando a sua vida, algo que te não deixa romper em todas as áreas, algo que te bloqueia, algo que faz você perder a sua identidade em Cristo. Eu quero convidar você aqui na frente, que os irmãos vão estar orando para você e vai estar declarando sobre você cura e restauração. Saia do seu banco aí, se o Espírito Santo de Deus está te incomodando, venha, porque o que Ele tem para você é algo bem maior. O que Ele tem para você é algo inexplicável e sobrenatural, para que você seja canal de bênção nessa terra. Saia do seu banco, para que você possa receber uma unção e porção dobrada, para que a chuva de Deus, a temporã e a serôdia caia sobre a sua vida nessa manhã. O Abba te ama. O Abba te ama. A figura paterna que você deve ter é do nosso Deus, Criador de todas as coisas. A referência que você deve ter é de nosso Deus, que enviou seu único Filho por amor a mim e a você, para levar toda a sua dor e a sua aflição, para te curar de todas as dores. Sim, cadê o Marcos? Pode ir, Marcos, canta aí. Senhor Jesus, Abba, Pai, Abba, Pai, se você tem Espírito Santo de Deus, derrama o seu amor sobre essas vidas. Espírito Santo de Deus, traz renovo, restauração, cura. Que haja uma nova história, nascendo essa manhã, porque o poder do Senhor de restaurar, de renovar. Oh, aleluia! Onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso, vai. Não chore, não, levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Coloca a mão no seu coração, diga, lembrar de onde você veio e aonde que você. Lembra. Lembrar de todos os livramentos que vou. É verdade isso. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí
mais uma vez, não chore, não chore. Deus mandou que vai. Oh, Deus mandou te falar. Vire para o irmão que está do seu lado. Eu queria que você cantasse para ele isso agora. Coloca a mão no ombro dele aí. Coloca a mão no ombro dele. Coloca a mão no ombro dele. Você vai cantar profetizando na vida dele, amém? Canta assim para ele, ó. Não chore. Profetiza na vida dele. Deus mandou. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Aplauda mais forte, porque é para o Senhor Jesus. Mais forte. Aleluia. 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 Você está feliz com o Senhor Jesus? Só quem está feliz dá glória a Deus aí. Não, mais forte, dá glória a Deus. Só as mulheres, dê um glória a Deus bem forte, vai. Os homens não ficam para trás não, já? Meu Deus. Meninas, os homens parece que estão mais animados, então. Mais uma vez, as